competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Entrevista. 8 horas mais 32 minutos, faltando 27 agora, 8h33, 27 minutos para as 9 horas da manhã. O Jornal da Cruzeiro recebe hoje, mais uma vez, para falar muito sobre política, o deputado federal Jefferson Campos. Deputado, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia ao senhor, deputado. Tudo bem com o senhor, deputado? Muito bom dia, Douglas Vale, a todos os que nos acompanham. Um prazer, uma honra muito grande sempre estar aqui na técnica com o nosso querido Ricardo Rocha, com o Castor aqui nos comentários, também com a Nicole e o João, que estão aqui no nosso lado acompanhando, né, esse trabalho, e principalmente a você que está nos ouvindo, nos vendo, né? Estamos também aqui dando os likes, né, que a rede precisa. Precisamos. Hoje estamos evoluindo também para a imagem. Então, um bom dia a todos, esperamos que seja um tempo proveitoso para a gente aqui, que a gente possa estar esclarecendo, prestando contas do mandato também, num tempo tão turbulento que a gente vive, mas sempre presentes. Vou pegar carona na sua fala, deputado, e já pedir aqui para o ouvinte da Cruzeiro FM e para o internauta deixar o like aqui e se inscrever no canal da Cruzeiro FM no YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Manda seus questionamentos também. Deputado, são tantos assuntos que nós temos para tratar. Tem a PEC do 6x1, que é um assunto importantíssimo, que está, neste momento, talvez um dos principais assuntos políticos que estão acontecendo no nosso país, mas eu não posso deixar de abrir esse bate-papo perguntando ao senhor sobre a classificação dos Estados Unidos com relação às... nós falamos sobre isso, inclusive, ontem com o deputado federal Guilherme Derrite, das facções criminosas aqui no nosso país. Sua opinião em relação a isso, a importância dessa classificação vinda de Donald Trump, que hoje, ou na madrugada, durante a madrugada, já anunciou aí uma possível taxação ao Brasil também, ao comércio brasileiro, à indústria brasileira, mas, num primeiro momento, nosso assunto é essa classificação das facções criminosas como organismos terroristas. Primeiro que todos nós sabemos as atitudes e o alcance que essas facções têm no nosso país. Não só em lugares distantes, como na nossa realidade local também isso acontece. Quando se classifica, e a inteligência americana já detectou que em 12 estados americanos já há a atuação de facções brasileiras. Quando eles classificam, e isso já não é novo, o presidente Lula esteve lá recentemente, achou que tinha feito uma grande visita, né? Ele foi uma visita cordial, chegou aqui, já começou a falar grosso, né? Não, porque eu fui, porque eu fiz isso, eu mandei. E agora nós estamos vendo que essa visita, na verdade, foi um voo de galinha, né? Aquele voo que você acha que está voando e já tem que cair de novo. Primeiro, com essas sanções absurdas, né? Em torno de 25% de alguns produtos selecionados estrategicamente para os Estados Unidos, né? E mais uma vez o café está envolvido. Mais uma vez, eles estão desequilibrando esta balança, pensando comercialmente, e também nós, logicamente, que somos contra isso, lutamos contra isso. Eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores, estava sem embaixador aqui já há um bom tempo, americano, foi nomeado também essa semana, um embaixador que já deve ser convocado na nossa Comissão de Relações Exteriores para saber qual é a relação com o Brasil, como ele pensa e como nós agimos. Nós não abrimos mão desta questão da nossa independência e soberania. No entanto, nesta questão das facções, há que se proteger o país e se proteger também os americanos. Eu não defendo aqui o americano, eu defendo o brasileiro, o Brasil. E nós temos visto que a atuação do crime organizado está se expandindo e se ramificando. E até a maneira de lavarem o dinheiro, que antes era comprando carro, montando posto de gasolina, mas hoje isso também evoluiu. A droga hoje já não é a maior responsável pelos fundos, pelos recursos das facções criminosas. É apenas uma parte desse espectro criminoso. Hoje, a infiltração no poder público, através de ONGs, de OSs, através de empresas públicas. Nós vemos aí nos bancos que estão lavando, nas fintechs, todos os dias está sendo articulada uma nova operação da Polícia Federal para combater o crime e, invariavelmente, sejam influencers que estão lavando dinheiro, seja pessoas da mídia, nós temos visto que estão se infiltrando em todos os lugares.
classificá-los, né, como uma organização terrorista, e o terrorismo faz com que as pessoas sejam reféns, que as pessoas estejam ligadas ao crime, e isso pode facilitá-los no combate ao crime, inclusive fundos que tenham lá nos Estados Unidos ou nos organismos internacionais que sejam bloqueados através de ações americanas. Eu não vejo, né, como tem sido pregado por Lula, pela esquerda, vão invadir o Brasil, vão capturar esse, capturar aquele. Nós não estamos tendo condições de combater o crime organizado. As nossas fronteiras hoje não estão sendo patrulhadas. O nosso exército hoje está deficitário e dos 23 bilhões e 700 milhões que acabaram de ser anunciado esta semana ainda de corte nos recursos orçamentários, maior corte que houve foi na verba para o Exército Brasileiro, fazendo com que nós sejamos um país desprotegido, que nós sejamos um país que as nossas fronteiras, livremente, e temos muitas fronteiras, a droga entra, o tráfico humano existe, tudo aquilo, né, os roubos de veículos que aumentam dia a dia, apesar da tecnologia, dos smarts da vida que estão aí capturando imagens, mas continuamos aumentando. Ao decretar, ao denominar como organizações terroristas, e o são de fato, o governo americano está também nos fazendo um alerta, dizendo, olha, cuidem das suas fronteiras, cuidem da segurança dos seus cidadãos, porque realmente o crime organizado está infiltrando em todas as áreas da sociedade. E já não é de agora, né? Há tempos que vem se preparando, eles vêm investindo, e é por isso que se chama crime organizado, porque muitas vezes está mais organizado do que o poder público. Que com essas diferenças, essas brigas políticas, a gente se esquece de cuidar do essencial. Ficamos na discussão este ou aquele, pessoa A, pessoa B, e esquecemos de cuidar do nosso dever de casa, que é cuidar da segurança, da saúde, da educação, cuidar do trabalho, cuidar do trabalhador. Então, essa classificação, ela vem... Eu não vejo como um atentado à soberania, até porque há muitas facções, há muitas organizações criminosas que são consideradas terroristas e cada país deve combater o seu crime, organizado ou não. Pegando sua resposta, deputado, o que ameaça mais a soberania do Brasil? Um decreto colocando essas organizações, essas facções criminosas como organização terrorista, ou as próprias organizações que estão infiltradas dentro do poder público, seja ele federal, estadual e municipal? E vou acrescentar mais, o poder judiciário. Muitas vezes nós vemos, né, criminosos, como o André do Rap, que saiu da cadeia, desapareceu, condenado a centenas de anos, traficante, provado, investigado, e outros mais, né? Recentemente aqui tivemos uma apreensão de drogas aqui na Castelo Branco com um helicóptero Águia, pessoa que levava 600 quilos de cocaína, se não me falha a memória, sai pela porta da frente. Enquanto outros classificados como terroristas, porque tem uma Bíblia na mão e no 8 de janeiro estão lá, né, uma senhorinha de 80 anos, esta é classificada como terrorista. Ela está presa, condenada a mais de 15 anos de cadeia por ter uma Bíblia, por estar no lugar errado, né? Não participou de nenhuma quebra, não invadiu lugar nenhum, mas ela estava lá, né? Talvez achando que havia, né, uma manifestação com a Bíblia, pensando, né, até em orar, está presa. Esta é classificada como ação terrorista, né, sem nenhuma arma. Nós não somos a favor da baderna, do quebra-quebra. Quem fez algum ato de vandalismo deve ser punido dentro da lei, mas não é um ato terrorista. Então se chama de terrorista uma senhora com a Bíblia ou alguém que escreveu no batom na estátua, mas não se pode classificar como terrorista alguém que mata, que tortura, que rouba, que explora. Estes não são terroristas, são apenas os nossos, como disse o presidente Semanas, os nossos criminosos. Não é meu. Eu tenho certeza que não é da população de bem. Esses nossos criminosos não são nossos. Não somos nossos que acreditamos no Brasil, que lutamos, que acordamos cedo, que produzimos, que trabalhamos, que pagamos impostos. Não são os nossos criminosos. Aliás, nós não temos criminosos nenhum, graças a Deus. Então, que venha essa classificação e que a gente tenha a capacidade de combater o crime aqui no nosso país, para que outros de fora não precisem vir fazer a lição da nossa casa, que nós não estamos fazendo enquanto políticos. E faço aqui a meia-culpa, eu também sou político, né, e também como dirigente dessa nação. Eu citei governo estadual, federal,
municipal, o senhor acrescentou judiciário. O senhor, bem ponderado, dá para responder essa pergunta, dá para fazê-lo. No sistema político também? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que também no sistema político. Todos os dias a gente tem visto, infelizmente, escândalos também no nosso meio. Rio de Janeiro é um exemplo, deputado? No Rio de Janeiro, agora de manhã mesmo, né? Estava vendo as notícias que vão se julgar o Castro, né? Mais uma vez no STF. Todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos, ou estão pelo menos indiciados, né? O Castro também não foi preso, né? Espero que não seja. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também. A LERJ está preso. Então, é sistêmico isso. Isso é sistêmico. Mas não é só lá. Lá tem o seu sistema criminoso, o Estado de São Paulo, o Nordeste também tem. Né? Me estranhou até ser apenas essas duas facções, deveriam ser todas. Né? É que a maioria talvez não esteja ainda infiltrada lá nos Estados Unidos, né? Não tenha ainda esta grandeza. E olha, gente, é lamentável isso. Né? O Brasil é o carro que mais tem carro blindado. O Brasil é o país que mais tem carro blindado por causa da segurança. Todos nós aqui, quando vamos a uma grande cidade, ou até na nossa, a gente fica preocupado. Você não anda tranquilo. A gente, quando faz alguma visita, né, técnica, institucional em outros países, e a gente se encontra com muitos brasileiros lá, e o que eles reclamam da gente não é nem a economia, não são outros quesitos, é a segurança. É a sensação de segurança. Pode ser até que tenham países em que essa sensação seja falsa, né? Porque também tem crime. A gente sabe que tem crime nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil, a insegurança que a gente tem ao andar na rua, você não anda com o vidro aberto, você anda olhando ao lado, você vai à capital, você já fica, né, olhando com medo, alguém que se aproxima do carro. Todos nós que estamos lá já presenciamos furtos próximos da gente. Então, essa sensação de insegurança, enquanto o Estado, e me incluo sim, políticos também, inclui sim, porque cada um vai para defender aqueles que acreditam nele, no seu voto. Eu tenho o meu eleitorado. Né? Ontem eu estava no Vale do Paraíba fazendo palestras e eu citei uma deputada. O deputado tem que ser fiel àquele que o elegeu. Né? Tivemos uma deputada em 2018 que teve 1 milhão de votos. Chegou lá e disse, não, esses votos são meus, eu me posiciono aqui do jeito que eu quiser. E ela se posicionou de tal forma que 4 anos depois ela teve 10 mil votos. Ela perdeu 990 mil eleitores em 4 anos. Foi um recorde nessa candidata que vocês todos conhecem. Por quê? Porque chega lá no Congresso, você está indo para defender alguém que te ajudou, alguém em que acredita no seu ideário, alguém que confia que você vai lá para representar esse ou aquele. E às vezes, enquanto evangélicos, a gente recebe essa crítica. São evangélicos, é voto de sim, é voto daquele jeito, mas eu quero dizer a você que nós temos fidelidade. Qualquer um que se eleja e chega lá, mude de postura, ele não fica, porque temos sim acompanhamento. Ontem alguém me falou, olha, deputado, faz 24 anos que eu só voto em você, né? Desde 2002. Eu falei, é mesmo, e você acompanha tudo que o senhor faz. Isso quer dizer que a gente tem a credibilidade daqueles que nos enviam. E a gente não sabe todos os que são enviados, quais são os recursos, de onde vêm, né? Então é muito bom a gente, neste momento, estar tendo um debate como esse. São 8 horas mais 46 minutos. Jornal da Cruzeiro hoje conversando com o deputado federal Jefferson Campos. Deputado, vou pedir um minutinho para o senhor. Enquanto o senhor toma um cafezinho, molha as palavras. A gente vai fazer uma breve menção dos nossos apoiadores culturais. Na sequência tem o mercado financeiro e a gente já retoma este bate-papo hoje conosco também. Jornalista João Friso, também conosco aqui na bancada, já fazendo o seu questionamento também ao deputado Jefferson Campos. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Jornal da Cruzeiro. a voz da notícia. Mercado financeiro, apoio cultural, Reserva Boa Vista Siena, apartamentos amplos e clube privativo no Alto da Boa Vista.
No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a segunda-feira em baixa. A moeda norte-americana encerrou o primeiro pregão do mês em queda de 0,47%, cotada a R$ 5,02 na venda. No ano, a divisa passou a acumular recuo de 8,51% ante o real. O Ibovespa terminou a sessão em baixa. O principal índice da Bolsa Brasileira caiu 0,91% aos 172.197 pontos. O índice da B3 marcou mínima de 171.792 pontos e máxima de 173.975 pontos. O giro financeiro foi de 28,4 bilhões de reais nesta abertura de junho. O euro encerrou o pregão do terreno negativo, cotado a R$ 5,84. Jornal da Cruzeiro. O rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. 8 horas mais 48 minutos, faltando 12 minutos para as 9 horas da manhã. Conosco hoje, nesta edição do Jornal da Cruzeiro, o deputado federal Jefferson Campos. E conosco também, completando a nossa bancada hoje por aqui, João Friso, jornalista do Cruzeiro, do Jornal Cruzeiro do Sul, neste grande parceria, esse grande conglomerado de informação e prestação de serviços aqui na cidade de Sorocaba. Friso, bom dia para você, tudo bem, Friso? Bom dia, tudo bem vocês? Bom dia, Douglas, Castor e deputado Jefferson. Minha pergunta é só sobre essa operação mesmo da Polícia Federal, que foi atrás dos influenciadores, Deolane Bezerra, cantores de funk. Qual a opinião do senhor? E o senhor mesmo comentou sobre eles saem pela porta da frente e ainda tem muitos fãs, tem muitos seguidores, tanto esses cantores e a influenciadora, por favor. João, muito obrigado pela pergunta, uma boa pergunta, parabéns pelo raciocínio que nos leva a esta conclusão. Hoje nós vivemos uma vida de muita aparência, principalmente nas redes sociais. E a gente sempre chama atenção que aquela não é a vida. Às vezes a gente vê uma pessoa, um casal tão maravilhoso, daqui a pouco a gente vê que eles estão em crise, se separando, ou até pessoas, né, que todos se aproximaram. O Vorcaro, por exemplo, se você olhasse a vida social, as companhias, as festas, né, as viagens maravilhosas, os jatinhos, poxa vida, que banco sólido, né? Que banco maravilhoso. E hoje estão aí milhares de pessoas, inclusive servidores públicos, né, de municípios nossos aqui, que investiram dinheiro no banco e hoje estão correndo risco até nas suas aposentadorias. E da mesma forma os influenciadores. São pessoas que influenciam milhões de pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Porque nem todo comportamento é adequado no nosso entendimento. Mas são pessoas que estão ali, sabem se comunicar. Isso acontece no meio político também, viu, Castor? No meio político também tem influencers políticos aí que levam milhões, arrastam milhões e levam os votos também. Pessoas que às vezes, né, não trabalham efetivamente pelo município, nem pelos princípios, mas levam milhões de votos. E as pessoas acabam votando numa imagem. E esses influenciadores, fartamente a polícia viu, no caso da Deolane, né, vimos bilhetinhos que eram transmitidos a ela como advogado, lavagem de dinheiro, faça isso, invista aquilo, invista lá, né? Então, fartamente a polícia tem mostrado essas provas e esperamos que os tribunais acompanhem ou analisem, né, com muito cuidado realmente, porque é um exemplo. A gente vai causando no nosso povo um descrédito na justiça. Não, entrou pela porta, o outro anterior a ela, o Posé, quando ele sai carregado nos braços, milhares de pessoas lá aguardando, ainda faz um funk, faz um vídeo ainda da saída da prisão e hoje está de novo aí foragido. Então esperamos que realmente com esta farta prova que temos visto, né, pelo menos pelo meio das mídias, realmente seja um julgamento justo para que a pessoa pague pelos seus crimes e delitos. Não é só quem rouba, não é aquele, ele só roubou um celularzinho para tomar uma cervejinha. E por trás disso, as mortes que ocorrem, as pessoas que honestamente estão trabalhando para comprar o seu celularzinho, não para tomar cervejinha, mas para trabalhar com o celular, para usá-lo de forma digna, né, para se comunicar com a família e às vezes por causa de um celular perde a vida. Então o crime é a teoria da janela quebrada. Quebrou a janela, alguém jogou uma pedra, deixa para lá, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é a porta arrombada. Nós temos que começar os pequenos delitos serem punidos severamente, para que os grandes não aconteçam. Todos nós sabemos que quando há essa liberdade, os grandes crimes começam nas coisas pequenas, né? Ninguém tropeça numa pedra grande, é uma pedra pequena, mas que vai levar
a um fim delituoso de muitas pessoas. Por isso, esses influencers têm sim que ser acompanhados e, logicamente, prestar contas como qualquer pessoa, qualquer cidadão, nós também prestamos conta. Deputado, mudar um pouquinho o rumo da conversa, entrar um pouco mais no âmbito político e aí nessa questão envolvendo a escala, o fim da escala 6x1. Foram 5 deputados da região metropolitana de Sorocaba votando a favor do fim da escala, deputado Vitor Lippe, do PSD, deputada Simone Marqueto, do MDB, deputado missionário José Olímpio, do PL, deputada Érica Hilton e o deputado Jefferson Campos, do PL, votaram a favor do fim da escala 6x1. Contra, o deputado Kim Kataguiri, do Missão, o deputado que representa a cidade de Salto, e também esteve ausente o deputado Guilherme Derrite, do PP, aqui de Sorocaba. O senhor votou a favor do fim da escala. É uma estratégia, afinal de contas, está sendo discutido e principalmente já deve chegar ao Senado Federal nos próximos dias, se não ainda hoje, mas nos próximos dias, uma proposta de essa escala mudar, de ser o pagamento mensal para o trabalhador ser horista. É uma estratégia do próprio partido, obviamente, lembrando que o próprio PL deu a liberdade para que os senhores votassem como assim desejassem. Esse debate está tomando conta da Câmara num momento em que se mistura tudo. Eleição, escândalos, pré-candidatos, vazamentos, e um momento, né, em que há uma decisão importante para o trabalhador. Eu quero dizer aqui, quero reafirmar aqui, talvez você ache que alguém ache que a gente é contra o trabalhador. Eu trabalho com carteira assinada desde os 15 anos de idade. Minha primeira carteira assinada pelo Senai, me indicou uma empresa, Tecnomecânica Prias, foi minha primeira carteira em 79. Há 47 anos eu tenho uma carteira, né? Ou eu tenho um trabalho. Nem um dia sem estar atrelado a um trabalho. Né? E continuo trabalhando também, hoje com jornada dupla, né? Porque eu sou um sacerdote religioso e sou também um político. Né? E sou advogado também. Então, nós não somos contra o trabalho. Tá? O que nós queremos fazer é preservar o trabalho e também o trabalhador. Quando se apresenta uma proposta como essa e se discute num momento como esse, é claro, é óbvio, né, que muitas falácias são ditas a respeito da gente não querer defender o trabalhador. Pelo contrário, eu cuido de pessoas que trabalham na obra de Deus, que trabalham na nossa vida pessoal, todos que estão em nossa volta. Então, quando se discute um assunto como esse, é claro que a gente quer preservar o trabalhador em primeiro lugar e também o seu trabalho. É fato que muitas revoluções que foram feitas no passado, a industrial, a libertação dos escravos, essa página triste da nossa história, e sempre se teve essa desculpa, né? Vai quebrar a economia, a Revolução Industrial vai quebrar a economia. Ontem visitei uma empresa quase totalmente tecnológica, né? E muitos empregos foram diminuídos por conta da tecnologia. É uma grande vilã. Nós vamos aqui em comércios nossos aqui que tinham lá 10 caixas lá, pessoas trabalhando nos caixas, hoje você passa lá, tem 4, 5 máquinas onde você mesmo faz o seu pagamento. Né? A própria comanda já é colocada e você diminuiu-se a mão de obra. A mão de obra está se tornando escassa. Né? O Brasil, a nossa juventude não está tendo a capacidade de se reinventar na questão do trabalho e está faltando a mão de obras básicas. E boa parte dessa mão de obra, né, da construção civil, por exemplo, que tem dificuldade, a gente trabalha com isso, a gente constrói às vezes templos, precisamos de mão de obra também nessa área. Muita parte dessa mão de obra vai embora do país para trabalhar num país como os Estados Unidos, em que você só trabalha, só ganha o que trabalha. É hora trabalhada, é hora paga. Amanhã eu não vou, não tenho esses direitos que nós temos aqui, e estão indo para lá. E o sonho de muitos jovens é pegar um avião e pegar um visto e ir embora. Alguns entram até ilegalmente no país, correndo o risco de prisão para ir lá trabalhar, às vezes uma escala de muito mais horas do que faz. Então, o que é que leva alguém a abrir mão desses nossos benefícios, nossos direitos, para ir num país onde você não tem direito nenhum trabalhista, é o que você trabalha e paga, a segurança de que você vai ter os outros benefícios
que o poder público pode dar, como acabamos de falar agora da segurança, da educação, da saúde, porque além de tudo isso ainda temos que contratar segurança, temos que contratar uma boa escola, temos que pagar um plano médico que é caro. Então o que nós estamos tentando fazer, votei favorável à escala, né, apresentamos emendas e já fomos demonizados só porque apresentamos emendas a uma comissão que estava ali para debater. E boa parte daqueles que criticam, né, alguns logicamente que não leram, não ouviram, não sabem, né, eu acho perfeitamente viável o que nós aprovamos. Tentamos a PEC inicial da deputada Érica Hilton, que era 4x3. Era 4x3 a PEC inicial. Embora tenha um cálculo ali errado, né? Eles eram 8 horas por dia por 4 dias. Então 8, 4, 32, mas eles botam na PEC 36, né? Não aprenderam muito bem a fazer as contas da matemática, porque o ensino no Brasil realmente está deixando a desejar. Mas apresentamos, né? Nosso partido apresentou para ser discutida esta PEC, que foi rejeitada, nem votada foi, né? Porque os próprios que apresentaram a PEC depois rejeitaram, porque viram que era algo, né, inexequível. Então nós votamos favorável, são 2 horas agora, depois mais adiante menos 2, né, vamos chegar às 40 horas semanais. Eu creio que o mercado vai se adaptar, eu creio que nós vamos encontrar esse caminho, né, o Senado deve aprovar também, já está em discussão, ontem Alcolumbre já dizendo que vai estar, talvez vá direto ao plenário, sem passar até pelas comissões, porque é um assunto também que influi na eleição, né? É um assunto que impacta diretamente na eleição. Então, o período foi complicado por isso. O tempo, rápido, é uma PEC que mexe com o imaginário das pessoas. Eu tenho contato com os trabalhadores todo dia, né? E alguns divididos, outros não, mas entendemos neste momento que ela é exequível, né, que ela pode ser transformada. A tecnologia, muitos empregos formais já não estão mais presenciais, muitos já estão em home, muitos já estão 2, 3 dias em casa, até no poder público mesmo já temos, né, empregos que as pessoas conseguem fazer dos seus escritórios. Então nós entendemos que é a evolução do trabalho, não há como segurar isso, vai acontecer, os empresários vão se adaptando a isso. Hoje nós estamos vendo essa questão da saúde mental do trabalhador, da crise de Burnout, da síndrome de Burnout e outras mais, então que a gente possa também ter essa capacidade de se adaptar, né? E não houve neste momento, de nossa parte, dei o voto favorável e entendemos isso, conversei com muitas pessoas sobre isso, favoráveis e contras, e entendemos, né? O partido liberou, não fechou questão, alguns até defendiam, né, que houvesse um fechamento de questão. Eu fui um que defendi que não haveria essa necessidade, porque também cada realidade é diferente. Nós temos mais de 100 deputados e muitos se sentiriam ali amarrados, tolhidos no seu direito de expressar, e o partido entendeu isso e votamos, e a maioria do partido também votou favorável. Só para a gente encerrar, deputado, mesmo sabendo que em 60 dias essa adaptação pode trazer alguns prejuízos e algumas dificuldades. Rapidamente, nós estamos realmente com o tempo bastante escasso, mas queria sua opinião em relação a isso. Porque uma das grandes reclamações, um dos grandes problemas que o empresariado tem discutido é com relação a essa adaptação. 60 dias para que se haja uma adaptação é um tempo muito curto, muito rápido. Queria sua opinião rápida em relação a isso. 60 dias após a aprovação em segundo turno do Senado, né, ou da promulgação da PEC. Realmente é um tempo escasso, né? Eu concordo, né? Muitos empresários pediram isso. Havia uma outra proposta para que fosse no próximo ano, né, para que desse esse tempo. São 2 horas a menos. É o que se propõe no momento, é o que vai acontecer. Se aprovada for desta maneira, pode ser que no Senado ela seja emendada e volte para a Câmara de novo para a gente votar as partes que não tiveram consenso. É um tempo realmente exíguo, os empresários os empresários já estão tentando se adaptar a isso. Alguns setores serão muito mais difíceis, né, para os setores públicos, algumas áreas da saúde, do comércio. Agora estamos, quando chegar no final do ano, por exemplo, temos aquelas escalas, né, que se dobram, mas vai haver necessidade de contratação, de mão de obra e a capacitação. E repito, né, temos que trabalhar nessa questão da mão de obra, porque realmente a nossa mão de obra está muito escassa. O país está enfrentando esse modelo de trabalho trabalhista que tem que ser aprimorado, revisado, mas é o que está proposto e é o que vai acontecer.
Deputado Jefferson Campos, conosco hoje no Jornal da Cruzeiro. Deputado, prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, microfones sempre abertos e esperamos que o senhor volte em breve para a gente falar mais sobre política, sobre as questões envolvendo o nosso país e, por que não, a nossa região metropolitana de Sorocaba. Obrigado mais uma vez, um ótimo dia e uma ótima semana para o senhor, deputado. Eu que agradeço a toda a bancada e também ao presidente da diretoria executiva da nossa querida Fundação Cruzeiro do Sul, Gerdi Silveira. Um abraço a todos, Deus abençoe, dia de vitória. Daqui a pouco o Brasil está estreando na Copa e vamos para cima, vamos trazer esse caneco mais uma vez para nós somos brasileiros, né? Com Neymar ou sem Neymar, a gente acredita sempre. Deus abençoe a todos, um dia de vitória. 9h mais 3 minutos, conversamos então com o deputado federal Jefferson Campos, aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Nessa meia